Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aí desenvolvendo alguns temas importantes, nosso mês missionário, mês de missões. Nós temos aprendido muito a respeito de conhecer mais o nosso Deus, frutificar como comunidade. Temos aprendido muito a respeito de como servir mais o nosso Deus e torná-lo conhecido, em especial por meio da unidade, que devemos ter como comunidade, como igreja local. E algo que tem me chamado muita atenção quando eu leio as Sagradas Escrituras é como homens, ao longo da história, permaneceram firmes em Cristo e testemunhando do Senhor. Acabamos de cantar um pouco a história de Isaías, de alguém que estava disposto a ir, mesmo sabendo que ele não seria escutado, mesmo sabendo que ele seria rejeitado, mesmo sabendo que ele iria sofrer e as pessoas não iriam escutá-lo. O que fez Isaías permanecer firme diante do seu chamado? E aí, como o pastor Vladimir mesmo leu, foi quando ele teve a visão do grande Deus. E aí, irmãos, o grande ponto para nosso chamado, para nossa vida como comunidade, como unidade, como cada membro dentro desse corpo orgânico, é justamente esse. Nós não perdermos de vista a joia que é o nosso Cristo. Porque à medida que nós observamos e reconhecemos a sua grandeza, é aí que nós mais iremos permanecer firmes e iremos glorificá-lo. Então vamos aprender mais um pouco sobre isso aqui em João capítulo 15. Peço para que você abra sua Bíblia lá. E antes disso eu gostaria de orar mais uma vez com os irmãos, para que possamos aprender mais a respeito da palavra do nosso grande Deus. Ore comigo nesse momento. Nosso grande Deus, te louvamos pela tua santa palavra aberta diante de nós. Sabemos da necessidade que nós temos do teu Espírito para entendermos a tua palavra. Por isso que nós clamamos para que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos, para que o Senhor traga luz ao nosso coração cheio de trevas, para que o Senhor nos leve, ó Deus, à humilhação, para que assim possamos compreender a grandeza do Senhor. Nos faz ter experiências como Isaías teve, de ler na tua palavra, aprendendo mais sobre ti, como os discípulos no caminho de Emaús, onde o coração deles queimava quando aprendiam mais sobre o Senhor. Nos dá graça, Deus. Sejamos um povo unidos, um povo unido em amor, dedicado a Deus, em conhecer mais a ti, a tua grandeza, e dessa forma glorificar o teu nome. Nos abençoa, nos santifica, se revela nessa noite. Salva vidas, glorifica a ti mesmo. Esse é o nosso desejo em nome de Cristo. Amém. Então nós temos aprendido aqui em João capítulo 15, que Jesus quer mostrar que ele é a videira verdadeira. E essa ilustração, ou essa metáfora que Jesus quer traçar, ela não é por acaso. Quando a gente lê, por exemplo, Isaías, e até todo o Antigo Testamento, Israel é vista muito como essa videira. Alguns teólogos acreditam que quando se chegava no templo, onde havia adoração do povo judeu a Deus, havia uma videira de ouro, ou talvez pintada da cor de ouro, na frente, representando Israel. E aí Jesus, no capítulo 15, versículo 1, onde ele vai dizer: eu sou a videira, o meu pai é o agricultor. E ele vai dizer mais na frente que ele é a videira verdadeira. Ele está fazendo um contraste entre Israel e ele mesmo. Israel falhou na sua missão de produzir frutos. Mas Cristo quer mostrar que ele não falha. Só que para que isso aconteça, os seus discípulos precisam estar firmados nele. Não firmado em uma igreja de 4 paredes. Não firmada em um prédio, não firmada em uma nação. Mas firmada na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aí Jesus, nesse discurso aqui, começa lá no capítulo 13, como o pastor Clesiano tem nos ensinado, o Jesus está se despedindo desses discípulos que estão ficando ali, no caso, entre aspas, sozinhos. E aí Jesus, que estava angustiado, como ele já tinha orado no Getsemane, ele vai consolar os seus discípulos diante desse momento em que eles irão ficar sem ele, onde ele será morto e eles irão ficar, entre aspas, sozinhos. E agora Jesus quer mostrar para eles como é que deve ser essa relação entre o ramo e a videira. Qual deve ser essa relação entre os discípulos e o Senhor Jesus Cristo.
Uma relação aqui, no caso, irmãos, vital. Uma relação que depende da vida deles. Que sem isso, eles irão padecer e eles irão morrer. Jesus está preparando os seus discípulos a permanecerem fiéis. E não seguirem o exemplo de Judas, que abandonou a Cristo, que traiu o Senhor Jesus Cristo. Então, a partir do versículo 4, eu vou focar mais na parte da ideia de permanecer. O pastor Clesiano tem tratado toda a ideia do capítulo e eu quero focar mais no permanecer em Cristo. Então, eu queria que você acompanhasse comigo a leitura do versículo 4. Vá lá comigo, por favor. João 15, versículo 4. Assim diz a palavra de Deus: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Aqui no texto parece, irmãos, que há uma relação da parte dos discípulos deles terem que permanecer, ao mesmo tempo que há uma relação, uma promessa de Cristo, de que aqueles que permanecem, Ele também vai permanecer com eles. Veja essa conexão de ação da parte dos discípulos e promessa da parte de Cristo. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. O mandamento aqui de Cristo, ele sugere que o cristão, ele de alguma forma já está conectado a Jesus. E ao mesmo tempo ele é responsável por se manter ligado, conectado a essa videira. Então parece que Cristo quer ensinar para os discípulos que, à medida que ele já fez esse trabalho de conectar, de chamar, como ele já ensinou em João capítulo 6, que aqueles que são de fato as suas ovelhas, elas ouvirão João capítulo 10 e seguirão a ele. Que todos aqueles que o Pai trouxer, eles serão dados a Cristo e de modo nenhum ele lançará fora. Os discípulos já compreenderam que Cristo está realizando essa obra da salvação. Mas há da parte dos discípulos uma responsabilidade de permanecer na pessoa de Cristo. Há uma responsabilidade da minha parte, da sua parte, de fazermos algo, para que Cristo também faça algo em nós. É aquela velha tensão de soberania de Deus e responsabilidade humana, que Deus espera da parte daqueles que amam a Ele uma postura. E não é diferente, irmãos, quando nós olhamos as Sagradas Escrituras e vemos exemplos, por exemplo, dos discípulos, que quando viram Cristo acalmando a tempestade, como eles reagem diante disso? Quem é esse? Até o mar e os ventos lhe obedecem. Ou até mesmo os ímpios, quando se deparam com Cristo, lá em Apocalipse, e vem o Cordeiro vindo irado, eles clamam para que os montes caiam sobre a sua cabeça. O grande ponto aqui, irmãos, é que à medida que nós nos aproximamos de Cristo, que nós conhecemos mais a respeito dele, exige da nossa parte uma resposta àquilo que está sendo ensinado ou àquilo que nós estamos vendo em Cristo. Exige da nossa parte um ato de permanecer, para que Cristo também permaneça em nós. Uma responsabilidade da nossa parte de fazer algo para ficar firme no Senhor Jesus Cristo. É necessário, portanto, isso por 3 razões. Nós vemos aqui no versículo 4 e 5 uma razão importantíssima. Porque se nós não permanecermos em Cristo, Jesus deixa claro, nós não iremos produzir frutos. O pastor Clesiano tem mostrado que o fruto aqui seria a ideia da unidade. Ok? Então, é impossível eu viver em unidade, amar uns aos outros, servir uns aos outros, se eu não estiver em Cristo. Ok? Essa é a primeira relação que Jesus quer mostrar para a gente. Para que vocês cumpram aquilo que eu estou ensinando para vocês. Para que vocês vivam esse amor que diante do mundo é impossível de ser vivido. Vocês precisam permanecer em mim. Uma segunda relação importante do porquê isso é necessário, nós encontramos lá no versículo 5. Porque permanecer em Cristo resulta em fertilidade, em mais frutos. Quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais nós iremos viver em unidade. Mais nós iremos viver a imagem do nosso Cristo, ou mais nós iremos nos parecer com o nosso Cristo.
À medida que nós temos mais comunhão com Ele, que nós mais nos relacionamos com Ele, mais nós iremos conseguir imitá-lo na maneira como nós nos relacionamos e vivemos em comunidade. E por último, nós vemos que há uma consequência para aqueles que falham em permanecer. Nós encontramos isso no verso 6, que seria então o juízo. Esses serão lançados no fogo ardente. Então, irmãos, parece que Cristo quer mostrar para a gente que há esse aspecto de uma escolha, da minha parte e da sua parte, uma ação daqui para cima, de buscar a Deus. Um esforço da minha parte e da sua parte de buscar o nosso Senhor. Quando o nosso Senhor diz, permaneça em mim, Ele está falando sobre a vontade, sobre as escolhas, as decisões que nós tomamos. Devemos decidir fazer coisas que exponham a Ele e nos mantenham em contato com Ele. É isso que significa permanecer nele, como o teólogo Boyce comenta. Parece então, irmãos, que é uma postura nossa, intencional, de eu e você, diante dos nossos pensamentos, das nossas decisões diárias, da nossa vida como comunidade, nós tomarmos essa decisão racionalmente de agirmos como Deus espera que nós venhamos a agir. A nossa permanência aqui seria então em obedecer às suas palavras, em permanecer no seu espírito, em andar com Cristo, em permanecer na luz e não viver no pecado. E à medida que nós nos esforçamos daqui para lá, e que nós realizamos a atividade de nos aproximar de Cristo, Cristo também, Ele cumpre a sua promessa de permanecer conosco. Ou seja, se você permanecer ligado a Cristo, Ele irá permanecer ligado a você. Ele vai lhe ensinar, Ele vai lhe guiar, Ele vai lhe proteger. Porque à medida que você se esforça para se aproximar, Ele promete que estará sempre com você. E aqui, irmãos, é um ponto muito importante da nossa caminhada. Nós temos aquela mania de confiarmos demais na soberania de Deus, de um sentido irresponsável. Como conselheiro bíblico, eu tenho percebido que há, em muitos momentos, as pessoas caminhando para alguns extremos. Existem aquelas pessoas que parecem que elas caminham para uma atitude de irresponsabilidade. Elas colocam tudo na conta de Deus. A família dela está ruindo, ele está um fracasso no trabalho, está dando um mau testemunho no seu trabalho, o namoro está dominado pelo pecado, sendo insubmisso ao marido, os filhos descrentes, a casa está um caos, a vida financeira está um caos, está tudo ruim, mas Deus é soberano. Ele vai agir aqui e logo, logo tudo vai ficar bem. É aquele caminhar irresponsável, que não olha para a atitude que nós devemos ter de permanecer. Aquela atitude que Deus espera de mim, de você, de agir. Enquanto que, por um outro lado, há aquela atitude dos mini-deus, ou mini-messias. É aquele cara que está sempre tentando, ou aquela moça que está sempre tentando fazer com que as coisas aconteçam pela força do seu braço. Eles querem conquistar algo e eles não oram, eles não buscam a Deus, eles estão sempre tentando dar um jeitinho. Eles confiam em si mesmos. E como o provérbio nos ensina, aqueles que eles ficam com o coração altivo, logo precede a ruína. E nesse terim, Cristo ele espera duas atitudes. Ele espera que a gente confie, mas que ao mesmo tempo que a gente obedeça. Vamos abrir lá em Filipenses capítulo 2. Eu queria desenvolver bem essa ideia com os irmãos de como Cristo ele espera que a gente viva e que a gente permaneça nele. Olha comigo Filipenses capítulo 2. Olha comigo o versículo 12 e o versículo 13. Amém? Todos abriram? Olha o que o texto sagrado diz. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença,
porém muito mais agora na minha ausência. Se você tiver com uma caneta ou com um marca-texto, grifa essa palavra. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. O que Paulo está falando aqui sobre a ideia de desenvolver a salvação, não é que nós iremos como comunidade, como corpo, nos esforçar para alcançar a salvação em Cristo. As Escrituras é clara em nos mostrar que a salvação sempre foi pela graça de Deus. É um ato de Deus dar a nós essa salvação. O ponto de Paulo é mostrar que nós precisamos desenvolver aquilo que Deus já nos deu. De nós nos esforçarmos para sermos aquilo que Deus espera que nós sejamos. De haver esse esforço da nossa parte, de buscar a Cristo, de ser como Cristo, de obedecer a Cristo. À medida que Deus ele efetua em nós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então existe essa grande tensão, onde Deus espera da minha parte, da sua parte, individualmente, que a gente se esforce para obedecer o nosso Cristo. Envolve da minha parte, da sua parte, um ato de nós permanecermos, de nós nos esforçarmos para sermos aquilo que Cristo espera que nós sejamos. Nós precisamos entender, irmãos, individualmente, qual é o meu papel como pai, como esposa, como filho, como membro da igreja, como irmão, como vizinho. Porque à medida que nós sabemos aquilo que Deus espera que a gente faça, é aí que nós começamos a poder nos esforçar e a fazer aquilo que Ele espera. Existe um lema que nós muitas vezes entendemos muito bem. E quando nós vamos evangelizar as pessoas, nós deixamos sempre isso claro para elas. Que seguir a Cristo não é fácil. Que é necessário carregar uma cruz. Os irmãos compreendem isso muito bem. Nós entendemos essa verdade, nós citamos Mateus capítulo 10 de cor e salteado. Aquele que deseja me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Citamos de cor, falamos para as pessoas, você tem que se sacrificar. Você tem que ser capaz de morrer por Jesus. Você tem que ser capaz de sacrificar por Jesus. Só o que Cristo espera que a gente faça é que nós não sejamos apenas capazes de morrer por Ele ou por uma doutrina de que Ele é o nosso Deus e nós iremos morrer, amém? Se for necessário, a gente morre. Mas Jesus também quer que você morra pela sua esposa. Que você ame ela sacrificialmente. Que você tenha domínio próprio. E você não seja dominado pela pornografia. Que você tenha uma vida santa. Não seja dominado pela impaciência. Que você organize as suas finanças. Que você seja um cara trabalhador. Que você seja um cara sacrificial. Que se empenham. Olha comigo o versículo 8, irmãos. De João capítulo 15. Por que é importante haver esse esforço de permanecer, de desenvolver a nossa salvação e ter uma vida piedosa? João 15, versículo 8 diz assim: nisto é glorificado o meu Pai, e que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Mateus capítulo 5 também destaca isso. As pessoas olharão as nossas obras e elas glorificarão a Deus. Nós obedecemos, irmãos, porque nós amamos a Cristo. Nós obedecemos porque nós sabemos o que Ele fez para nos salvar. Eu consigo amar a Amanda, amar o Esdras em dias difíceis, porque eu lembro do sacrifício do meu Redentor. Eu sempre, quando vou para um aconselhamento, eu gosto de citar essa história. Os primeiros dias de casado, acho que fazia um mês que a gente estava casado, eu e a Amanda, e a gente teve uma discussão diante de uma situação lá, um conflito, e aí eu fui para a sala, fiquei lá isolado, ela foi para o quarto, ficou chorando, e aquele peso, normalmente quando a gente discute, pensando aqui em mim, certo? Você analisa seu coração, eu sempre fico procurando qual foi o erro da outra pessoa, por que ela não fez isso? Ela deveria ter falado assim, ela deveria ter feito assim. Por que ela não faz isso? Ela vê que é o dever dela, ela tem que fazer isso aqui. Eu estou sempre pensando no erro do outro. E eu nunca paro para pensar normalmente nos meus erros, nos meus pecados. E eu lembro, irmãos, que
Efésios, capítulo 4, ele veio como uma espada. Capítulo 5, no meu coração. Onde o texto sagrado diz que eu tenho que amar a minha esposa assim como Cristo ama a igreja. Esse texto, ele tem que ser real na nossa vida. Esse texto, irmãos, tem que mudar a forma como a gente vive. O permanecer em Cristo envolve da minha parte. E chegar na minha esposa e dizer, meu amor, me perdoe. Eu pequei contra você. Não era para ter sido iracundo. Não era para ter vivido assim com você. Não era para ter feito isso. Isso deve mudar, irmãos, a forma como nós nos relacionamos aqui, como comunidade. Quando o irmão nos ferir, devemos lembrar que Cristo morreu por nós e nós temos que lutar para que nós vivamos em unidade. É isso que deve nos animar a viver de uma forma diferente. Se o que Cristo fez por nós na cruz não é suficiente para vivermos de modo diferente, o que será, irmãos? O maior preço já foi pago. O sacrifício já foi feito. Ele espera agora que toda essa teologia que nós temos aprendido aqui, dias e dias aqui, através da palavra de Deus, a teologia do sacrifício substitutivo, de Cristo tomando nosso lugar na cruz do Calvário, a doutrina verdadeira da eleição, de Deus ter escolhido a mim e alguns que estão aqui individualmente para serem salvos e viverem eternamente com Ele, de Deus ter te chamado para perto e ter te adotado como filho. Eu e você que merecemos o inferno eternamente. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Muito importante. Na importância do permanecer. Pensando na importância de permanecer. Você tem sentido, normalmente no seu dia a dia, o fogo do inferno nos seus pés? Aqui é só uma metáfora. Mas você tem parado para refletir que você merece o inferno? Que você era para estar agora, nesse exato momento, rangendo os seus dentes eternamente? Você tem noção de onde Deus te tirou? Você tem noção que o inferno ele é real? Que tem agora pessoas sofrendo, rangendo os dentes, blasfemando contra Deus? Que Deus vai ressuscitar todos os homens e vai julgar cada um segundo as suas obras? Você crê nisso? Isso tem aquecido o teu coração? Porque nós necessitamos lembrar disso, irmãos. Precisamos lembrar para onde nós estávamos indo. O que nós merecemos eternamente. Porque à medida que eu olho para a desgraça que eu sou, para o que eu mereço como pecador, a graça de Deus ela é ressaltada. A glória de Deus é mais vista. Quando nós percebemos o que Ele fez para nos salvar. O ato de permanecer, fechando esse parênteses aqui sobre a ideia do inferno, envolve uma vida de obediência, de confiança em Deus, irmãos. Esse esforço da minha parte e da sua parte. De se dedicar diariamente para agradar o nosso Deus com o nosso corpo. Com uma vida santa. Com uma vida piedosa. Com uma vida de fato sacrificial ao nosso Cristo. Como o Paul Tripp resume, a vida cristã ela pode ser resumida em duas palavras: confiar e obedecer. Preciso confiar a Deus as coisas que estão fora do meu controle. E preciso ser fiel em obedecer os seus mandamentos claros e específicos. Requer da minha parte, da sua parte, obediência. Requer da minha parte, da sua parte, mudança, irmãos. Escutem bem isso. Sem santidade não há salvação. Sem perseverança haverá eterna condenação. 1 Pedro diz que se não há santificação, aqueles que não buscam a santificação jamais verão a Deus. Você está numa igreja saudável. Glória a Deus por isso. Estamos muito distantes de sermos perfeitos. Mas estamos lutando para obedecer a palavra do nosso Deus. Você está numa igreja de irmãos que se preocupam. Que estão no corredor da igreja perguntando, você está bem? Está precisando de ajuda? Tem pessoas sempre ao seu redor se importando, querendo saber como você está, querendo cuidar de você. Você tem lido a sua Bíblia. Você tem se esforçado para tentar ouvir a palavra de Deus.
Mas a minha grande pergunta para você é, tudo isso aqui que Deus tem te dado como presente, o que você está fazendo com isso? Como é que está a tua segunda-feira depois de um domingo? Como é que está a tua terça, a tua quarta-feira? Como você tem vivido? Como você tem demonstrado que você está permanecendo em Cristo? Escutem bem isso, irmãos. O que as Sagradas Escrituras clama, Paulo falando para Timóteo, que ele tinha que ensinar a palavra, guardar a palavra, porque à medida que ele aprendia e guardava a palavra, ele iria tanto salvar a si mesmo, como também iria salvar a outros. Nós precisamos compreender que nós, como cristãos, quando nos convertemos, nós não devemos ficar na inércia, esperando uma atitude soberana de Deus de cima para baixo e ficar de braço cruzado. Ele espera de mim e de você um empenho, uma busca por Ele. De ler as Escrituras, de ter uma vida de oração, de abandonar um pecado, de confessar um pecado, de botar para fora a sujeira que está no seu coração. Santificação, irmãos. Não podemos perder isso de vista. O que de fato demonstra que nós amamos a Jesus, como Ele mesmo diz, é se nós estamos obedecendo. Isso é no presente, é agora, no exato momento. Se naquele grande dia você foi encontrado por Deus e não foi encontrado em obediência, com um coração que persevera, com um coração que luta, com um coração que ama a Cristo, você será lançado no lago de fogo. Aqueles que não produzem esse fruto de obediência, de viver em amor uns para com os outros, de servir uns aos outros, de ter uma vida de santidade e devoção, esses jamais verão a Deus. É o que Ele diz para mim e para você, através da sua santa palavra. Então percebe, irmãos, que há esse empenho. O que Cristo nos ensina é que nós devemos nos esforçar, desenvolver a nossa salvação, nos empenhar em viver uma vida de santidade, nos empenhar em ser maridos melhores, esposas melhores, amigos melhores, membros da igreja melhores, melhores trabalhadores e etc, irmãos. Porque à medida que nós nos esforçamos para imitar a Cristo em todos esses ambientes da vida, mais Deus Ele é glorificado e mais Deus é conhecido. Vejam a vida de Daniel. Veja a forma como ele viveu. Um jovem, um adolescente que rejeitou os manjares do rei. Os amigos de Daniel, diante da fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais, não se dobraram diante dos reis dessa terra. Vejam a postura desses homens de uma vida e uma busca por santidade. Nós devemos olhar para isso, irmãos, e imitá-los em uma vida de santidade e devoção ao nosso Deus. Ao mesmo tempo que nós crescemos na compreensão de que sem Cristo nós nada podemos fazer. Porque à medida que eu me esforço, eu devo lembrar que não é pela minha força. Como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 4, quem é que vai se orgulhar por algo que já recebeu? O que é que você tem que Deus, o próprio Deus, não lhe deu? Para que o orgulho, para que a jactância? Tudo que nós recebemos de bom vem do próprio Deus. Uma vida santa, irmãos, uma vida de piedade não é fruto dos nossos esforços. Não é. Porque é Deus quem efetua tanto o querer como o realizar. Essa é a grande tensão que às vezes a nossa mente fica confusa. Mas a grande verdade é que nós devemos obedecer confiando. Fazer o que Deus espera que eu faça, orando. Tendo essa vida de relação de dependência. É por isso, irmãos, que nós oramos todos os dias. É por isso que nós lemos a palavra de Deus todos os dias. O tempo de oração, o quanto que eu me dedico a uma vida de oração, não significa mais piedade. Não significa mais piedade. Os fariseus faziam isso muito bem. Os saduceus faziam isso muito bem. Tempo de oração não significa piedade.
Mas tempo de oração pode significar o quanto que você está buscando a piedade. Como é que tem sido a tua vida de oração? Como é que tem sido a tua busca por Cristo? Nós precisamos voltar às bases elementares da fé cristã. Porque são essas bases, irmãos, que nos sustentam. O Evangelho, ele cria a igreja, ele sustenta a igreja e ele traz esperança para a igreja. É Jesus que nos dá a capacidade de buscá-lo. É Jesus que nos sustenta durante a nossa caminhada, segurando a gente para que o fio não rompa, para que a gente não caia. É Jesus que nos dá força durante a jornada, porque no momento de dificuldade, desânimo, ele diz: ei, no mundo passareis por aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele cria fé no nosso coração, ele sustenta a nossa fé, ele traz alegria ao nosso coração em meio a todas as dificuldades. Toda a nossa seiva e segurança vem de Cristo. O broto de um bom desejo, a flor de uma boa resolução e o fruto de uma boa ação, todos vêm dele, irmãos. Então, à medida que nós nos esforçamos para permanecer em Cristo, para ter essa vida de obediência a Deus, de ler as Escrituras, de ter uma vida de oração, de ser participantes na comunidade, de vir para uma EBD, de vir para um culto, à medida que nós utilizamos as ferramentas que Deus nos deu para crescermos em santidade, o próprio Deus promete que Ele vai permanecer conosco. É assim que nós crescemos como cristãos e como comunidade. É lutando contra o nosso egoísmo, é lutando contra as nossas vontades. A palavra escravo na Bíblia, que é justamente o que Deus espera que nós sejamos, essa palavra escravo, definida por um certo teólogo, ele diz que um escravo, ele é alguém que tem a sua vontade consumida pela vontade do seu Senhor. Ele é alguém que não tem vontade, porque a sua vontade ela é abocanhada, mordida, esmagada por aquilo que o seu Senhor espera que ele faça. Então, à medida que nós crescemos nesse conhecimento de quem Cristo é, nós precisamos rasgar nossas vontades. Olhar para o que o texto sagrado tem a nos ensinar e fazer aquilo que Deus está mandando, irmãos. Deus não vai fazer o devocional por você. Deus não vai orar, à medida que Ele ora, na verdade Ele ora por nós. Mas quanto àquilo que Ele espera que você ore, Ele não vai fazer a sua parte. Deus escolheu essas ferramentas para que você ponha em prática. Para que você cresça como discípulo. Para que você cresça em santidade. E uma pergunta importante, que eu creio que João nos responde aqui, em todo o seu evangelho, é em quem nós estamos permanecendo. Essa pergunta, ela vai nos dar força, irmãos. Ela vai nos dar graça, para que a gente persevere permanecendo em Cristo. Olha comigo o versículo 5. O versículo 5 diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então Jesus mais uma vez usa aquela analogia de Israel como videira. Ele quer mostrar que ele é a videira verdadeira, que os discípulos agora precisam se apegar a ele. E essa dependência, lembra que a videira, né, que produz uva, ela tem vários ramos. E para que esse ramo ele permaneça vivo, ele tem que estar na videira. Para que a seiva, né, aquele líquidozinho que leva os nutrientes para os galhos, ela leva esse líquido para que o galho permaneça vivo. Então, se eu quebro esse galho e tiro da videira, o que é que vai acontecer com esse galho? Ele morre. Então, Cristo quer trazer essa ilustração de deixar claro para a gente a nossa dependência dele, da pessoa dele. E algo interessante que João quer mostrar a respeito de Cristo, que permanecer em Cristo, ele envolve, em João, no Evangelho de João, em crer em tudo aquilo que Jesus diz que ele é. Para você ter noção, a palavra crer, no Evangelho de João, ela aparece em torno de 90 vezes. Enquanto que no Evangelho de Mateus, aparece 11. De Marcos, 12. E em Lucas, apenas 9 vezes. Parece que João quer trazer ênfase nessa ideia do que é crer em Cristo. Quem é a pessoa de Cristo? Ele quer deixar claro quem é o Senhor Jesus.
É tanto que o ponto central, ele deixa claro em capítulo 20, versículo 31, que ele escreveu tudo que ele disse anteriormente, né? Os capítulos 20 para trás, ele escreveu tudo aquilo para que as pessoas creiam em Jesus e tenham a vida eterna. Jesus quer mostrar, irmãos, quem ele é ao longo do Evangelho. João quer deixar claro quem é a pessoa de Cristo. O capítulo 1 de João começa narrando Cristo como o verbo que se fez carne. Fala que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. À medida que João narra a respeito de Cristo, ele mostra Jesus sendo um justo juiz, que vem para disciplinar, quando o templo, a casa de Deus, ela não é feita uma casa de oração, mas é uma feita como casa de mercado. João quer mostrar que Jesus, ele é a luz do mundo. Que ele traz luz para as nossas trevas, traz salvação para os pecadores que estão perdidos. João quer mostrar que Jesus, ele é o pão da vida, e que aqueles que comem dele, esses jamais terão fome. A fome que nós temos a respeito do Criador, a respeito de Deus, é saciada em Cristo. João mostra que Jesus, ele é a fonte de água viva. E aqueles que bebem da sua água jamais terão sede. Jesus, ele é visto como o Criador, o sustentador, aquele que faz um paralítico andar, um cego ver. Ele é visto como aquele que faz o mudo falar. João quer destacar que Jesus, ele é o próprio Deus, irmãos. Ele é o próprio Deus encarnado no meio de nós. O Deus que veio trazer vida, sustento, salvação, perdão. Como o Salmo 90, quando Moisés vai falar a respeito de Deus, o texto diz que Deus, ele é morada dos seus fiéis de geração em geração. Moisés no deserto, ao escrever isso, ele está dizendo e afirmando que Jesus, que o próprio Deus, ele é aquele que sustenta e ele é a casa do povo dele por toda a geração. Lembra que no deserto Deus, cuidando do seu povo, ele trouxe uma nuvem para que pudesse cuidar daquele povo, para que o calor não matasse eles, para aliviar o calor deles. Lembra que à noite Deus se manifestava em uma coluna de fogo para aquecer aquelas pessoas diante do calor, diante do frio. Lembra que Deus sustentou eles até as vestimentas deles, de modo que as roupas não se desgastavam, as sandálias não se acabavam. Deus fez com que água saísse de uma rocha, com que pão caísse do céu. E Moisés diz: Deus é a minha casa, Deus é a minha morada. E Cristo, ele é apresentado como esse Deus, irmãos. O eu sou, aquele que de fato pode trazer segurança, perdão, salvação e misericórdia para nossas vidas. É aí que está o nosso sustento. É por isso que Daniel permaneceu firme diante de várias tentações de continuar ou não servindo a Deus. Foi isso que fez com que os apóstolos, onde todos morreram de forma cabal, arrepiante, dolorosa, mesmo diante da morte, eles permanecessem firmes. Porque eles sabiam que em Cristo, eles tinham tudo o que eles precisavam. É por isso que existe aqui, irmãos, eu sempre gosto de enfatizar a importância de uma vida de devocional diariamente. E não é só ler a Bíblia. Não é só ler a Bíblia. É meditar nas Sagradas Escrituras. É parar para meditar em quem Deus é e como Deus está se manifestando no texto sagrado. Porque à medida que nós meditamos nisso, e que nós paramos para meditar na grandeza de Deus, na pessoa de Deus, essas verdades, elas nos transformam, irmãos. Elas mudam o nosso coração diante daquilo que está sendo ensinado. Então João, durante sua teologia, ele vai revelar Cristo como Deus, o Filho de Deus, o Deus encarnado no meio de nós, que veio trazer salvação, perdão e nos livrar da condenação eterna. E é um fato que no Evangelho de João, sempre nós podemos ver que existe aqueles com a fé espúria, com a fé falsa. Pessoas que estão no meio do povo dele, mas que não são de fato seus discípulos. Pessoas que estão rodeando a comunidade,
mas que não permanecem nele. Pessoas que estão ali, achando legal o evangelho, achando legal a palavra de Deus, mas não têm uma vida transformada. Olha para isso ficar um pouco mais claro para os irmãos, volta algumas páginas, lá no capítulo 8 do Evangelho de João. João, capítulo 8. Olha o que o texto diz. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Agora, olha comigo o versículo 37. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Desculpa, versículo 37. Bem seis que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Em um texto nós vemos esses mesmos judeus crendo, mas em outro texto nós vemos esses mesmos judeus tentando matar Jesus. Ou João está louco, né? Como um certo teólogo disse, ou João está querendo deixar claro para a gente que no meio da videira, no meio do trigo, tem o joio, tem o Judas, tem aqueles que estão sempre dispostos a matar Jesus. Aqueles que estão sempre dispostos a negar Jesus, a abandonar Jesus. Diante da primeira oferta de emprego, em que você vai ter que colocar a sua fé em jogo, você é capaz de matar Jesus para poder conseguir a oferta de emprego. Diante da primeira tentação de um adultério, da imoralidade, você é capaz de matar Jesus para conseguir o que você quer. Não está disposto a se arrepender, não está disposto a mudar, não está disposto a sacrificar por Jesus. Você acha Jesus legal. Mas quando chega o momento de viver Jesus, de amar Jesus, de sacrificar por Jesus, você o troca pela primeira coisa que você vê. Isso é uma fé espúria, uma fé falsa, uma fé mentirosa. É por isso, irmãos, que Jesus ele constantemente nos chama a atenção. A gente tem que observar a nossa vida, irmão, diante de Deus. Como é que está a tua fé? Como é que está teu amor por Jesus? O que é que tu tem feito diariamente que demonstra isso? Que demonstra que você ama Ele acima de todas as coisas. É o estilo de vida, a forma como você se comporta que demonstra se você ama a Jesus ou não. E essa é uma reflexão que o Evangelho de João quer nos trazer. Porque à medida que nós aprendemos quem Cristo é, isso ou muda a nossa vida, ou isso nos condena. Ou permanece sobre nós a ira dele, ou essa ira ela é retirada de nós. Essas duas verdades, elas caminham juntas ao longo do Evangelho de João. Portanto, irmãos, que possamos permanecer em Cristo, que possamos compreender a responsabilidade que eu e você temos de nos esforçarmos para ser aquilo que Cristo espera que a gente seja. Que o seu pastor, o seu discipulador não pode pegar na tua mão para fazer as coisas que você deve fazer. Que há da sua parte essa responsabilidade de ser servo, de amar a Deus, de se dispor, de sacrificar por Cristo. E isso vai, irmãos, em pequenas coisas do nosso dia a dia. Algo que eu sempre ensino a Amanda lá em casa é que eu tenho que aprender a ser fiel em pequenas coisas. Para quando Deus exija muito de mim, eu seja capaz também de me sacrificar por Ele. Então, se você não tem sacrificado em coisas mínimas, ó irmão, mude isso. Mude isso. Se você não está vivendo uma vida de santidade, mude isso. Porque se você viver assim, você vai padecer eternamente. Peça ajuda para que você viva em unidade. Traga à memória a beleza e a grandeza de Cristo. As promessas da vida eterna. De uma vida eterna com o Senhor. Porque é justamente isso que vai trazer para o nosso coração alento, força e, consequentemente,
iremos trazer glória ao nosso Deus nesse mundo, tornando o nome dele conhecido, tendo uma vida em santidade e unidade, e Cristo sendo visto em nosso meio. Amém? Queria fazer uma pergunta para aqueles que estão aqui no nosso meio. E talvez você esteja aqui há muito tempo. Talvez você esteja aqui vivendo a vida em comunidade. Eu queria que você refletisse sobre isso. Quem é Cristo para você? Quem é Jesus para você? Quem é Ele de fato? Se você morrer agora, você tem certeza que você vai ter um encontro real com Cristo? Você de fato vai ser salvo? Você compreende o sacrifício dele na cruz? O que ele fez para salvar você? Eu queria que você respondesse isso hoje mesmo ao seu coração. Você meditar sobre isso. E procure ajuda. Procure ajuda. Para que você não esteja vivendo uma fé espúria. Uma fé mentirosa. Vamos orar mais uma vez. Depois nós iremos cantar uma canção. Pensando naquilo que nós aprendemos nessa noite. Vamos orar novamente. Nosso Deus Santo. Te louvamos pela tua palavra, Deus. Sabemos que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Que o caminho que o Senhor espera que nós venhamos a seguir, ele é impossível para nós, ó Deus. Impossível. Mas para o Senhor tudo é possível, ó Deus. Por isso que eu suplico pela minha vida, pela vida dos meus amados irmãos, para que o Senhor nos dê graça, Deus, para viver uma vida de piedade. Para que o Senhor nos ajude a nos arrepender dos nossos pecados. Que o Senhor possa nos salvar, ó Deus, de nós mesmos. Não deixar com que sejamos enganados com o nosso coração, que é mentiroso. Que não sejamos enganados com esse mundo, com as tentações do diabo. Mas que o Senhor possa nos proteger com o poder do Teu Espírito. E nos guardar em Cristo, ó Deus. Nos dá graça para que possamos permanecer em Ti e frutificar. Que possamos olhar para o nosso Redentor e ansiá-lo mais do que qualquer outra coisa. Que possamos trazer à memória sempre quem Cristo é. E que à medida que nós ansiamos e meditamos nele, que possamos viver ainda mais, desejando e em obediência a Ele. Nos abençoa como comunidade. Salva aqueles que ainda não se arrependeram dos seus pecados. Que estão vivendo uma fé mentirosa e espúria, ó Deus. Salva-os. Alcança o coração deles e conduz eles ao arrependimento. Esse é o nosso desejo como servos do Senhor, sabendo que uma vida assim trará glória ao Teu nome e fará o Teu nome conhecido. Em nome de Cristo pedimos por isso. Amém.